Está difícil discutir com os crentes modernos? Quando você diz que algo é errado, as primeiras coisas que você ouve é "não julgueis" e Jesus só pregou o amor, não é? Mas será que Jesus realmente só pregou o amor ou isso é papo furado de quem não quer deixar o próprio erro? Tudo isso nós veremos no vídeo de hoje. Fique comigo até o final e descubra você mesmo a resposta para essas perguntas. Roda a vinheta. Você não lê Bíblia? A paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, especialmente mais um vídeo do quadro Apologética em Defesa da Fé Cristã. Eu sou o Jonatas Gama e esse é o Bíblia vs Bíblia. Meus amados, o vídeo de hoje tem como intuito demonstrar, desfazer, refutar da maneira mais sucinta possível que o argumento "Jesus só pregou o amor" pode ser usado como neutralizador de mensagens de arrependimento. Pois nós sabemos que hoje está extremamente difícil pregar mensagem de arrependimento às pessoas, porque assim que nós dizemos para elas, arrependam-se e convertam-se a Cristo, a gente atinge o ego desse povo. E aí quando a gente atinge o ego dessas pessoas, elas se ofendem conosco, elas se irritam conosco e usam como principais argumentos "não julgueis" ou "Jesus só pregou o amor". Então, no vídeo de hoje, eu separei para vocês 3 tópicos onde eu demonstro o porquê que esse argumento não faz sentido, tá certo? Vamos lá. A dureza da palavra. Meus amados irmãos, como eu serei bem sucinto, para que esse vídeo tenha apenas, no máximo, 10 minutos ali, 11, 12, porque senão ninguém aguenta assistir, eu citarei apenas um exemplo de uma passagem bíblica para poder embasar os tópicos que eu vou estar falando aqui, tá certo? A primeira passagem se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo de número 60 a 69. Acompanhem comigo. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: "Este é um discurso duro, quem o pode ouvir?" Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele disse-lhes: "Isto vos ofende? O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são espíritos e elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. E ele dizia: Por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Meus amados irmãos, essa passagem acontece logo depois de Jesus dar um sermão sobre ele ser o pão da vida. Assim que Jesus termina de dar esse sermão, os seus discípulos dizem: esse discurso é muito duro, quem o pode ouvir? Em outras palavras, os discípulos de Jesus diziam: esse discurso é muito pesado, ninguém aguenta ouvir. E a Bíblia nos mostra no versículo de número 66 que a partir daquele momento, muitos dos seus discípulos deixaram de andar com ele, retrocederam. Eles retrocederam porque não suportaram a palavra do Mestre. Então o que é que nós vemos aqui? Que a palavra de Deus salva o homem do pecado? Sim. Que a palavra de Deus muda a vida do homem? Sim. Que a palavra de Deus conduz o homem ao céu? Sim. Mas em nenhum momento ela massageia o nosso ego. Muito pelo contrário. A palavra de Deus é dura justamente porque ela ataca o nosso ego. A palavra de Deus é dura justamente porque ela manda a gente se arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos para Cristo. Então a palavra de Deus é dura. Jesus pregou o amor? Sim, mas o amor que Jesus pregou não é esse que muitos estão defendendo de maneira errada e equivocada. E você vai entender melhor sobre isso no final do vídeo. Acompanhe. Veja só, no livro de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 2, nós vemos o modelo de pregação de João Batista. Repare que João Batista dizia o seguinte: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Então preste muito bem atenção nisso. Antes que João Batista dissesse para o povo que o reino do céu estava sendo oferecido a eles, ele mandava o povo se arrepender. Então, para que você possa estar usufruindo do reino dos céus, você precisa se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, das suas atitudes. E o que é se arrepender? Se arrepender é retroceder em relação a alguma atitude ou alguma decisão tomada. É lamentar pelo mal cometido. Isso é se arrepender. E apenas quando você se arrepende é que você pode estar usufruindo do reino do céu. E nos versículos de número 7 e 8, ainda desse mesmo capítulo, nós vamos ver João Batista chamando o povo de raça de víboras e dizendo que eles deveriam apresentar frutos dignos de arrependimento.
Ou seja, de fato demonstrar que eles estavam arrependidos dos seus erros, arrependidos dos seus pecados. Então, a palavra de Deus é dura. O Evangelho de Cristo é duro porque ele confronta o nosso ego, porque ele confronta os nossos erros, porque ele confronta os nossos pecados e nos conduz para uma mudança de vida, mudança de atitude e mudança de pensamentos. Todos aceitavam a palavra de Deus? Antes de prosseguirmos, gostaria de lembrar você que ainda não é inscrito aqui neste canal a se inscrever. Quer aprender a servir Jesus direito? Quer esclarecer as suas dúvidas a respeito de alguns textos bíblicos? Quer ver como é possível ser um jovem fiel e temente a Deus, mesmo em tempos difíceis como o nosso? Então se inscreve aqui no canal, nós temos vídeos novos todas as terças-feiras, às 18 horas, tá? Se inscreve, ativa o sininho e não perca os vídeos. Então, dando prosseguimento ao vídeo. Apesar de sabermos hoje que Jesus é o nosso Salvador, muitos que puderam vê-lo e ouvi-lo enquanto ele esteve aqui na Terra não acreditaram nisso. Por exemplo, abra comigo aí a sua Bíblia, ainda no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículos de número 7 e 8. Acompanhe a leitura. Depois disso, então, ele diz aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos lhe disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? Amém, apenas até aqui. Esse texto nos conta a passagem de quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. E a Bíblia nos diz que, após Jesus receber a notícia, ele ficou 2 dias ainda naquele local e então chamou os discípulos para voltarem para a Judéia. Mas a Bíblia fala que os discípulos ficaram receiosos. E os discípulos ficaram receiosos em voltar para a Judéia justamente porque há pouco tempo haviam tentado matar Jesus por apedrejamento lá. Então, se tentaram matar Jesus apedrejado naquele momento, é porque a palavra dele pesou, é porque a palavra dele confrontou, é porque eles ficaram incomodados com a palavra de Jesus. Então não houve total aceitação das mensagens de Cristo. Então, nessa passagem, a gente pode ver a receptividade para com a mensagem do Evangelho de Cristo, que perdura até os dias de hoje. Então aqui, mais uma vez eu afirmo, a palavra de Jesus é dura. A palavra de Jesus não nos faz ficar parados em nossos próprios erros. A palavra de Jesus nos confronta. A palavra de Jesus nos faz mudar de vida e nos leva até o céu, mas não através de massagens feitas no nosso ego. Dito isso, eu realmente percebo que não é uma surpresa ver que essa geração aí de crente moderno não busca viver a palavra de Deus em sua plenitude, não busca viver a palavra de Deus na íntegra, já que até quem teve a oportunidade de ouvi-lo e de vê-lo pessoalmente não aceitou o peso das suas palavras. Jesus só pregou o amor? Agora, enfim, a resposta, finalmente. Jesus só pregou o amor? Eu tentarei explicar isso de forma bem simples para que todos possam estar compreendendo com excelência, tá certo? Sim, aqui na Terra Jesus só pregou o amor, mas o amor que Jesus pregou não é o amor que muitos estão defendendo aí. Então como funcionava o amor que Cristo pregou? Como funciona o amor que Cristo pregou? Eu vos explico. A primeira coisa que você tem que entender é que o amor de Deus por você é incondicional. A gente pode ver isso na Bíblia em João 3,16. Onde a Bíblia nos fala que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para morrer pelo mundo. Ou seja, Deus ama tanto você que entregou o Filho dele para morrer por você. A Bíblia nos mostra também, em Mateus 7,11, que se nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu, ou seja, Deus. Então, de maneira bem simples, o amor de Deus para conosco pode ser exemplificado como o amor de um pai. Veja o seguinte exemplo. Se um pai tem um filho que é alérgico a abelhas, mas esse filho gosta muito de abelhas, gosta de vê-las, gosta da corzinha delas, enfim, gosta muito de abelhas. Esse filho pede a esse pai para que ele traga uma colmeia de abelhas até ele, para que ele possa ver as abelhas de perto, possa olhar as abelhas de perto, para que ele possa se alegrar com aquilo. O pai, sabendo da alergia do filho, levará a colmeia de abelhas até o filho? Não levará. Por que o pai não levará a colmeia até os filhos? Porque ele quer ver o filho dele triste? Não, nada disso, mas porque ele tem medo de que isso prejudique a saúde do filho dele. Então, por medo de prejudicar a saúde do próprio filho, mesmo que isso signifique ver o filho triste por não poder ver a colmeia, o pai não realizará o desejo do filho de ter acesso a uma colmeia de abelhas. Com Deus é da mesma forma. Apesar da nossa geração de crentes modernos querer usufruir das bênçãos de Deus e usufruir das farras do mundo, Deus não permite. Deus não quer que você, filho dele, gaste seu tempo, suas energias com as coisas do mundo. Por quê? É porque Deus não quer que você curta a sua vida? É porque Deus não quer que você aproveite a sua juventude? Não, é por amor.
Deus te ama demais para te ver jogado no lamaçal do mundo. E Ele sabe que as coisas lá do mundo vão te fazer mal, mesmo que algumas das coisas lá fora te atraiam. Deus não quer ver você parecido com o mundo, porque agora você é salvo. Agora você é filho dele. Então sim, Jesus veio aqui na terra e só pregou o amor, mas não o amor de homens, mas sim o amor de Deus. Não o amor que nos faz permanecer nos mesmos erros, mas o amor que nos repreende quando é necessário. O amor que nos exorta quando necessário. O amor que faz a gente se arrepender dos nossos erros e não permanecer neles. Então, meu querido irmão, Jesus pregou sim o amor enquanto esteve aqui nessa terra, mas isso não é motivo para você permanecer nos seus próprios erros. Isso não é motivo para você permanecer nos gostos da sua carne. Você não deve viver como você quiser, mas como Deus quer. Livre-se dessas farras mundanas, desses desejos carnais, dessas coisas do mundo. Deus quer você por inteiro. Volte-se a Jesus, porque ainda há tempo. Eu só não sei quanto tempo mais resta, mas o fato é que a cada dia que se passa, a volta do Salvador está mais próxima. E se nós não permanecermos servindo a Ele fielmente, servindo a Ele direito, nós não subiremos para ir morar no céu de glória com Ele. Pessoal, o vídeo de hoje se encerra por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem aí no canal, tá? Para estarem recebendo mais vídeos como este. Aqui nesse canal eu sempre busco falar sobre os comportamentos que os jovens cristãos devem adotar para estarem cada vez mais próximos de Deus nos dias de hoje. Deixem o like caso tenham gostado, compartilhem o vídeo, porque assim vocês vão estar me ajudando bastante também. Vejam os vídeos que eu vou estar deixando na playlist no finalzinho desse vídeo aqui, tá bom? Porque assim vocês vão estar aprendendo a defender melhor a fé de vocês. E é isso, Deus vos abençoe, até a próxima terça, aguardo vocês aqui às 18 horas nesse mesmo canal. Até!